Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje a igreja celebra neste dia 18, o 16º domingo do tempo comum. E o evangelho para hoje é Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse domingo, nós poderíamos, tomando o Evangelho, recavar muitos pontos de reflexão. Mas eu pensei em 3 pontos para a nossa reflexão desse final de semana. Claro que a primeira leitura sozinha já dá uma bela homilia. O Salmo também é belíssimo, o Salmo 23, o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem onde seguir-me. E também a segunda leitura. Mas nós vamos ver do Evangelho 3 pontos que possam nos ajudar a refletir neste domingo. O primeiro ponto é que Jesus convida os discípulos para ir a um lugar à parte, a um lugar solitário, a um deserto, a fim de descansar. E claro que esse descanso não é um descanso vazio, mas é um descanso do ponto de vista de refletir também sobre a vida, de recobrar um pouco a caminhada, de reconhecer em que ponto da caminhada se está vivendo, como se está vivendo o Evangelho. Jesus chamou os discípulos para um lugar à parte. Nós temos necessidade de repousar. Nós vivemos em um mundo que valoriza muito o trabalho, valoriza muito a produção e valoriza muito a correria, não é? E nós temos dificuldade de parar e repousar e descansar. Inclusive nós, padres, bispos e freiras, passamos às vezes por momentos de grande agitação. Queremos fazer muito. Vejam que Jesus, em outro episódio, na casa de Marta e Maria, quando Marta está muito ocupada e vem inclusive pedir a Jesus que reclame Maria, que está aos pés de Cristo escutando a palavra, Jesus diz: Marta, Marta, você anda agitada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Quer dizer, aprenda a descansar. Daí valeria uma bela reflexão sobre o domingo como o dia do Senhor. O domingo como o dia do descanso e ao mesmo tempo o dia da reflexão, o dia do encontro com Deus, o dia da meditação, o dia de cuidar da família, de cuidar de si mesmo, de visitar os amigos, de cuidar das suas coisas, não é? Das coisas do coração. É importante ter esse tempo. Quando você vai à missa, por exemplo, o que você vai buscar na missa? Nós vamos normalmente para deixar o nosso coração repousar em Deus, descansar em Deus. Nós vamos para a missa para fazer esse exercício de sair um pouco das atividades, das lutas, e sair um pouco para descansar, buscar o colo de Deus, recuperar um pouco a nossa identidade, ver para onde estamos caminhando, cada dia pensar sobre a nossa essência. Quando nós vamos para a missa ou quando nós paramos para meditar ou para descansar, devemos não só pensar que estamos ali tentando recobrar o nosso equilíbrio afetivo, espiritual, equilíbrio do ponto de vista também das ideias, não é? Mas como um momento de rever-se, né? Dar-se a oportunidade de repouso e rever a sua caminhada. Jesus chamou os discípulos não só para descansar, mas também para avaliar um pouco a missão. Não vale só esse empolgamento com o qual eles chegam, contando que fizeram muitas coisas,
mas nós precisamos parar para ver como foi essa evangelização de fato. Depois, o segundo momento é que quando Jesus chega com os discípulos para um descanso, que era um descanso merecido, ali está uma multidão. E acontece que Jesus lança sobre eles um olhar de compaixão. Ele viu a multidão, diz o texto, não é? Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Existem muitos modos de olhar para o próximo. Nós podemos olhar para o próximo como um mecanismo de produção. Nós podemos olhar para o próximo com um olhar de competição e de inveja. Podemos olhar para o próximo com um olhar de indiferença. No mundo atual se vive muito isso, né? E eu tenho a ver o que com isso que está acontecendo no mundo? E eu tenho o que a ver com isso que está acontecendo sobre essa pandemia, que as pessoas estão morrendo? Mas é claro que temos muito a ver. O nosso cristianismo nos ajuda a termos os olhos abertos e o coração aberto para as realidades que estão além das paredes da igreja. Nossa fé não pode ser uma fé só de sacristia, não é? Então, olhou e teve compaixão. Há muitos modos de ver o outro. E aí podíamos voltar à reflexão daquele texto do bom samaritano. Muitos viram o homem caído, mas somente um viu com compaixão, parou, olhou, acudiu, socorreu na necessidade. Jesus é esse bom samaritano e nós também somos convidados a sermos bons samaritanos num mundo que sangra e que sofre. Pois bem, estavam ali, diria, sofridos. Agora vem o terceiro ponto da reflexão. Como ovelhas que não têm pastor. O que é uma ovelha que não tem pastor? Todos nós precisamos de alguém que cuide da gente, que de alguma maneira nos ensine, nos oriente, que tenha cuidado na nossa caminhada. Desde pequeno nós experimentamos a graça de sermos cuidados pelos outros. Eu me lembro quando eu era pequeno, e toda criança faz isso, né? Toma banho, quando sai do banheiro, procura o pente e diz: mamãe, pentei meu cabelo, né? E depois estende a mão: mamãe, corta minhas unhas, né? E toda criança faz um pouco isso. A graça de ser cuidado. O pastor é aquele que cuida com carinho. Nós experimentamos a graça de sermos cuidados em casa por pai e por mãe. Esse é o primeiro pastoreio, um pastoreio que nos marca bastante. Sermos cuidados por pai e por mãe. O que é ser uma ovelha sem pastor? O que é viver como ovelha que não tem pastor? É viver como alguém que não se sente cuidado. É viver como alguém que se sente largado no mundo. Isso é muito triste. É se sentir uma multidão. Aquele ali era uma multidão. Quer dizer, não se sentir alguém que tem nome, que tem valor, que precisa ser cuidado, alguém que é cuidado, que é respeitado, que é valorizado. Viver como ovelha sem pastor deve ser uma tristeza. Então a ovelha cansada, frágil, ferida, ela é olhada pelo bom pastor que cuida. A primeira leitura, só para fazer uma referência, apresenta, o profeta Jeremias apresenta um pouco um relato sobre os maus pastores. E quem são esses maus pastores? E por que eles são maus pastores? Aqui se diz: o mau pastor normalmente não cuida bem das ovelhas, dispersa e faz com que elas se percam. Por exemplo, um pai de família, que é um pastor da casa, pastor da sua casa, se ele não é um bom pai de família, o seu exemplo vai fazer seus filhos se dispersarem, se perderem. O seu mau exemplo. A mãe de família, do mesmo jeito, o professor na escola, nós líderes religiosos, nós temos uma missão, não somente de pregar no púlpito, porque a pregação não se dá só no púlpito, a pregação se dá na vida. Então, veja que os maus pastores, diz a primeira leitura, dispersam o rebanho, e o profeta, falando em nome de Deus, Deus diz: o meu rebanho, quer dizer, não é um rebanho nosso, é de Deus. Mesmo os pais de família serão chamados a dar conta dos filhos que Deus deu para eles orientarem e educarem.
dispersaram o meu rebanho e os afugentastes. Segunda coisa, quer dizer, um bom pai, ao invés de amedrontar, ou de dispersar, ou de afugentar, orienta, cuida, zela, protege, anima, oferece palavras de orientação, oferece colo na hora que necessita. O bom pastor é esse. E diz o texto, e não cuidastes, quer dizer, não exercestes cuidado sobre as ovelhas. É muito grave isso. E aqui não se trata só de pastores do ponto de vista religiosos, mas a primeira leitura abre uma reflexão para pastores em vários níveis, políticos, sociais e também, ao mesmo tempo, esse primeiro pastoreio que deve ser exercido em casa, na casa, não é? O bom pastor, o bom pai de família, a boa mãe de família, que deve exercer o seu pastoreio organizando a casa. Pois bem, Jesus viu uma multidão numerosa e que estava como ovelha que não tem pastor, cansada, abatida. Não precisamos andar muito para encontrar gente cansada e abatida. Não cansaço do trabalho, cansaço da vida, do peso da vida, dos fardos que lhes são impostos pela vida. Não precisa andar muito. Pois bem, gostaria de trazer hoje, neste domingo, esses 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, aprender a descansar. Às vezes nós imaginamos que precisamos fazer muito, inclusive pelo reino de Deus, correr, 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 correr. Mas correr sem parar para rezar, correr sem parar para meditar, correr sem saber para onde estamos indo, não vai nos levar longe. Saber que nós fazemos parte de um trabalho missionário do qual o pastor por excelência é Cristo, nós somos apenas colaboradores. Então, esta correria, quando um pastor corre muito a ponto de tornar-se insuportável com as ovelhas, tornar-se ignorante, tornar-se bruto, a ponto de faltar a sensibilidade com as ovelhas, essa correria não está sendo boa, porque de fato não está evangelizando. Primeiro ponto, então, aprender a descansar, aprender a repousar, aprender a refletir sobre a vida e a recuperar a identidade. Refletir sobre a própria essência, sobre o ser cristão e sobre a sua missão, sobre a vida de um modo geral. Às vezes uma mãe de família ou um pai de família corre muito para lá e para cá e os filhos reclamam atenção e às vezes o pai e a mãe dizem, nós estamos correndo para lhe dar conforto. Mas a vida não é só conforto material. O filho precisa também de bons conselhos, de presença, de amizade. Precisa da presença dos pais, do acompanhamento. Primeiro ponto, aprender a repousar. Aprender que a vida é feita de vários movimentos, não é? E há um tempo para cada coisa. Depois do segundo ponto é aprender a ter o olhar de compaixão que Jesus tinha. Um olhar de compaixão. Esse mesmo olhar de compaixão Jesus lançou sobre muitas pessoas no Evangelho. Aquela mulher que ia ser apedrejada, Jesus lançou sobre ela um olhar de compaixão e disse, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Zaqueu, que estava pendurado na árvore, que queria ver Jesus, que queria somente ver e observar, talvez não tivesse grandes expectativas de se aproximar e tornar-se um discípulo, e Jesus olhou para Zaqueu, teve compaixão. Quer dizer, um homem que tinha muito dinheiro, mas era pobre por dentro, vazio. E Jesus disse, Zaqueu, desça daí, eu vou fazer refeição na sua casa. Quer dizer, você esperava um tanto de mim, eu estou te dando 1000 vezes mais. Quer dizer, eu quero fazer comunhão contigo. Um olhar de compaixão. Nós temos que lançar sobre o mundo, como cristãos, um olhar de compaixão. Compássio, quer dizer, junto, não é? Pássio, sofrimento, sofrer junto. Dizia o apóstolo Paulo, precisamos aprender a chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Isso é muito importante. Às vezes, uma pessoa que tem uma visão mais larga do mundo, por exemplo, às vezes você pode notar essa pessoa triste e não é por um problema da cozinha dela. Ela pode estar triste simplesmente porque as pessoas estão morrendo por conta dessa pandemia, ou por uma problemática ou outra. Quer dizer, quem tem uma visão mais larga, o cristão que é sensível,
Ele tanto vibra com o mundo, quanto chora quando o mundo sofre. Então, ter essa visão aberta, ter essa visão de compaixão para com o próximo, ter esta visão de empatia, não é? Eu escutava há pouco, não é? Uma psicóloga que me dizia, né? Estava numa celebração e ela me dizia: padre, se divulga muito uma frase por aí que diz assim: se você não é capaz de se compadecer pelo sofrimento do outro, significa que você está mais doente, mais necessitado do que o outro que está sofrendo. E o terceiro ponto é o saber cuidar. O saber que nós necessitamos de pastores, de bons pastores que cuidem de nós, e ao mesmo tempo, quando tivermos a oportunidade de exercermos o pastoreio, devemos tomar como exemplo máximo o Cristo que diz: eu sou o bom pastor. Que nesse domingo possamos pensar sobre esses 3 pontos tão necessários à nossa vida e ao nosso crescimento espiritual. Desenvolver este movimento que permite o descanso e a retomada da consciência de si, a reflexão sobre a vida. Segundo, desenvolver um olhar de compaixão para com o mundo, para com os outros. E o terceiro ponto é desenvolver esta capacidade de saber cuidar dos outros, cuidar de si, cuidar da vida, cuidar do planeta. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, paz e bem.